E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de história, dessa vez voltando a falar de Brasil, depois desse espaço de tempo falando aí sobre Segunda Guerra Mundial e sobre como a Segunda Guerra Mundial refletiu no mundo inteiro e depois durante a Guerra Fria. Agora a gente vai ver especificamente, durante todo esse processo, o que vinha se desenvolvendo aqui no Brasil, né? Vamos voltar a falar aqui sobre nosso governo e sobre as mudanças, né, que também foram impactantes dentro do Brasil. A gente já tinha falado aqui sobre o governo Vargas, né, sobre todo o processo do governo Vargas e como esse governo acabou, ou pelo menos o primeiro governo, a primeira era Vargas, que durou ali 15 anos entre 1930 e 1945. Fazendo as contas aí, a gente vai ver que, né, o governo Vargas vai de fato acabar, vai entrar no seu processo final, justamente com o final da Primeira Guerra Mundial, né? Mais ou menos ali as datas vão bater. E como é que esse final da Segunda Guerra Mundial vai repercutir aqui no Brasil? Primeiro vamos relembrar rapidamente aqui como foi, né? Basicamente como foi o governo Vargas. O governo Vargas foi um governo populista, e isso significa aí que esse governo ele trabalhou muito em cima de políticas que eram voltadas para o povo brasileiro, assim, para as camadas mais populares, para os trabalhadores, para as camadas mais pobres, as mulheres e os negros que não tinham tanto espaço na nossa sociedade até o início do governo Vargas. O governo Vargas também ele marca a primeira Constituição brasileira pós o governo oligárquico. Então ele estabelece ali, né, como vai funcionar a política brasileira, como vai funcionar o sistema de voto e o mais importante, e vai ser mais importante inclusive para o próximo governo, é a fundamentação da CLT, todas as leis que regem aí os direitos trabalhistas. Então Vargas tem toda essa importância, né, tem toda essa base aí do que a gente entende como os direitos mais discutíveis e discutíveis da nossa sociedade até os dias de hoje, inclusive. Tanto é que Vargas é tido por alguns como um tirano, um ditador, mas é tido por outros como o pai dos pobres. Ele que fez com que as comunidades mais pobres no Brasil tivessem mais voz, tivessem mais espaço, principalmente politicamente falando, né? Quando o governo Vargas entra nesse processo de ditadura, a gente até chegou a comentar isso nas aulas passadas, falando sobre Vargas, ele tinha muitas características dos governos totalitários europeus, então tinha mais características no governo Vargas que se aproximavam das ideias do governo nazista, por exemplo, do que dos governos americanos. Porém, pelas alianças que o Brasil tinha com os Estados Unidos, o Brasil se coloca contra, né, o avanço dos países do eixo. Então o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial apoiando os Estados Unidos e os países capitalistas, mesmo com essas características do governo de Vargas se aproximando muito mais dos governos totalitários lá da Europa. Com o final da Segunda Guerra Mundial e com toda aquela situação da Guerra Fria se desenhando, se tornou insuportável manter um governo ditatorial aqui no Brasil. Na verdade, se tornou insuportável manter um governo ditatorial no mundo inteiro, como a gente viu aqui nas aulas passadas. Muito começou a se discutir e a população brasileira começou a pressionar, né, parte da população brasileira, obviamente não toda, começou a pressionar para um governo mais democrático, um governo onde o povo pudesse escolher seus representantes, por exemplo, o que já não acontecia, tendo em vista que Getúlio Vargas estava ali no poder já há 15 anos. E então, com toda essa pressão, né, o primeiro ponto que muda aí sobre a ditadura Vargas, esse finalzinho do governo dele, é que, mais uma vez, os partidos voltam a acontecer, os partidos voltam a ser fundados no Brasil. Então, a gente vai ter dois partidos principais aqui, deixa eu pegar na minha cola. Um é o PSD, Partido Social Democrático, esse fundado pelo próprio Getúlio Vargas, né, que acabou apoiando Eurico Gaspar Dutra, é o partido de Eurico Gaspar Dutra, que no final de toda essa situação que a gente vai conversar hoje, acaba sendo eleito o presidente que vai substituir Getúlio Vargas. O outro partido é a UDN, a União Democrática Nacional, esse partido anti-getulista, partido que era contra tudo aquilo que foi desenvolvido no governo de Getúlio Vargas. Inclusive, esse partido era contra também o uso da CLT, dos direitos que foram alcançados aí pelas camadas mais populares durante o governo Vargas.
partido inclusive esse, onde nós vamos encontrar Luiz Carlos Prestes, né? Ali como um dos principais líderes. Deixa eu só pegar aqui minha cola para não perder aí tudo que a gente vai discutir. Inclusive esse partido vai também lançar, obviamente, seu candidato nessa campanha da presidência. Que, né, por mais que Getúlio Vargas tivesse um impasse muito grande ali com a área política, Getúlio Vargas era muito abraçado pelo povo. Então, no fim das contas, durante toda a campanha para assumir presidência a partir de 46, quem acaba ganhando é Eurico Gaspar Dutra, apoiado, como eu já falei aqui, pelo PSD, partido de Getúlio Vargas. Então nós temos ali, né, a manutenção das ideias desse governo populista de Vargas, agora rediscutidos, reestruturados dentro de uma proposta mais democrática. Afinal de contas, este foi o perfil do governo de Dutra. O governo de Dutra ele vai acontecer sem grandes, sem grandes mudanças estruturais, né? A manutenção da CLT é mantida, as pessoas exigem uma nova Constituição, que vai acontecer em 46, a Constituição de 46 desmancha todas as ordens ali, que foram as últimas ordens implementadas pelo governo Vargas, no sentido de como funcionaria a presidência. Mas outras ideias, as ideias populistas, como a forma com que aconteceriam as eleições e o direito ao voto, né, a forma da CLT, os direitos trabalhistas, tudo isso é mantido. Essas ideias são mantidas, tendo em vista ali que as ideias varguistas ainda iam continuar em voga, já que Vargas é um dos principais idealizadores e fundadores do próprio partido que elegeu Eurico Gaspar Dutra. Durante o governo Dutra, né, houve muito que se pensar no onde investir o dinheiro público. E é aí que surge o plano SALT. SALT a palavra SALT na divulgação, né, foi colocada ali como o pulo, né, o salto que o Brasil ia dar rumo ao futuro, rumo ao seu desenvolvimento. O SALT aí é formado pelas siglas de saúde, alimentação, transporte e eletricidade. Né? Então, vocês veem aí que durante o foco do plano, a gente não tem educação. Saúde, alimentação, transporte e eletricidade. Eletricidade era um dos grandes problemas brasileiros, né? Tipo, cidades muito próximas aos grandes centros ainda recebiam eletricidade de uma forma precária, né? Existiam muitos apagões, existiam muitas quedas de energia, a energia brasileira não estava muito desenvolvida, e vale lembrar que muitos interiores, no Nordeste principalmente, só vão receber essa energia já muito tardiamente, já nos anos 2000, a gente está falando lá da década de 40 ainda, então imaginem a precariedade que existia aí. O setor de saúde pública era muito ruim, mas o que vale chamar a atenção, mais uma vez, é que educação não estava aí entre os focos do plano SALT. Inclusive, a educação não vai estar no foco dos próximos governos. Vocês vão ver como a educação é deixada de lado, né, por essa sequência de 3 governos que nós vamos analisar aqui nessas próximas aulas. Voltando a falar do governo Dutra, né, todo esse dinheiro público aplicado aí nessas campanhas aí de transporte público, do desenvolvimento da distribuição mais correta de alimentação, na própria saúde pública. E na eletricidade a gente tem aí a fundação da Chesf, ou pelo menos o início da construção da Chesf, né, ali utilizando das águas do Rio São Francisco para a produção de energia no Nordeste. Nordeste esse que eu acabei de citar aqui como uma das regiões que mais demorou para ter uma estabilidade legal na produção de energia. O plano SALT ele vai dar certo em determinados aspectos, porém o plano SALT ele vai ter uma consequência, digamos, pesada para os cofres públicos brasileiros. O plano SALT vai fazer com que muito dinheiro público seja gasto nesse processo de investimento, e isso gera o início de, pasme, mais uma crise econômica aqui no Brasil. Então, sim, o Brasil vai viver sempre nessa montanha-russa entre melhorias nas suas crises econômicas e outra crise econômica um pouco mais profunda, que é o que vai acontecer agora. Essa crise econômica gerada, inclusive agora, por causa do plano SALT, ela vai ser sentida
nos próximos 4 governos. Eu me arrisco a dizer 5 governos, porque os resquícios dessa crise generalizada, essa crise mais arrastada que a economia brasileira vai sofrer, eles vão ser sentidos ainda lá durante o processo de ditadura militar. Então a gente está falando lá da década de 60 e 70. Então, para vocês terem uma ideia de quanto tempo essa crise, obviamente, como eu falei, essa crise econômica ela vai viver numa montanha-russa. Em momentos ela vai melhorar bastante e a própria situação do Brasil está se urbanizando mais, se futuralizando mais, se é que a gente pode usar essa palavra nem existe. A ideia do Brasil está se tornando cada vez mais desenvolvido, engana os olhos das pessoas que acham que o Brasil está com uma situação econômica legal, que na verdade não era. O Brasil tem uma crise econômica no Brasil que perdura aí décadas e que começa aqui agora, como eu falei para vocês, com o uso do dinheiro público no Plano SALT e que vai se intensificar no governo Juscelino Kubitschek. Mas o governo Juscelino Kubitschek a gente só vai falar na próxima aula. Então é isso. Falamos aqui de características sobre a saída de Vargas do poder, todas as preparações que levaram Dutra ao poder e os pontos principais que a gente tinha para discutir sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Mesmo sistema de sempre. Qualquer dúvida, vocês comentam aqui embaixo. Eu vou voltar, obviamente, para olhar os comentários de vocês. Tendo dúvida, a gente conversa melhor sobre o conteúdo. No demais é isso e tchau. Até a nossa próxima aula.